Bem-vindo ao nosso canal, De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Fatos surpreendentes sobre emoções. Libertando-se do passado, o passado exerce uma influência poderosa sobre a vida humana. Ele molda nossas crenças, comportamentos, medos e expectativas. As experiências vividas, sejam elas positivas ou negativas, deixam marcas profundas que muitas vezes continuam a orientar nossas decisões mesmo quando já não fazem mais sentido. Libertar-se do passado não significa apagá-lo ou negá-lo, mas aprender a ressignificá-lo, compreendendo seu papel na construção de quem somos, sem permitir que ele limite quem podemos nos tornar. Desde cedo, somos ensinados a valorizar a memória, a história e as experiências acumuladas. Isso é essencial para o aprendizado e para o desenvolvimento pessoal. No entanto, quando o passado passa a ser uma âncora, em vez de uma base, surge um conflito interno. Mágoas antigas, traumas não resolvidos, arrependimentos e culpas podem se transformar em prisões emocionais. Vivemos então repetindo padrões, revivendo dores e tomando decisões baseadas em medos que já não correspondem à realidade atual. Libertar-se do passado começa com o reconhecimento. É necessário ter coragem para olhar para trás e identificar quais experiências ainda exercem poder sobre nossas emoções e atitudes. Muitas pessoas evitam esse processo por medo de reviver a dor, mas ignorar essas memórias não as faz desaparecer. Pelo contrário, elas tendem a se manifestar de forma inconsciente, influenciando relacionamentos, escolhas profissionais e a forma como nos enxergamos. Um dos maiores desafios nesse processo é aceitar que não podemos mudar o que já aconteceu. O desejo de voltar no tempo e agir de forma diferente é comum, mas também é uma fonte constante de sofrimento. A aceitação não significa concordar ou aprovar o que ocorreu, mas reconhecer a realidade dos fatos. Quando aceitamos o passado como algo imutável, abrimos espaço para mudar nossa relação com ele. Em vez de lutar contra o que foi, podemos aprender com a experiência e seguir adiante com mais sabedoria. O perdão é outro elemento central na libertação do passado. Ele não se limita a perdoar os outros, mas inclui, sobretudo, o auto-perdão. Muitas pessoas carregam culpas por decisões tomadas em momentos de fragilidade ou falta de maturidade. É importante compreender que fazemos o melhor que podemos com os recursos emocionais e cognitivos que temos em determinado momento da vida. Perdoar a si mesmo é um ato de compaixão que permite seguir em frente sem o peso constante da autocrítica. Além disso, o perdão em relação aos outros não deve ser confundido com reconciliação ou esquecimento. Perdoar é libertar-se do ressentimento, não necessariamente restabelecer vínculos. Trata-se de um processo interno, cujo principal beneficiado é quem perdoa. Ao liberar a raiva e o rancor, recuperamos energia emocional e clareza mental para investir no presente. Outro passo importante é a ressignificação das experiências passadas. Toda vivência, por mais dolorosa que tenha sido, pode carregar um aprendizado. Ao refletir sobre o passado com um olhar mais maduro, é possível identificar forças que foram desenvolvidas em meio às dificuldades, como resiliência, empatia e autoconhecimento. Esse processo não romantiza o sofrimento, mas reconhece a capacidade humana de crescer a partir dele. O presente é o único tempo sobre o qual temos controle real. No entanto, muitas pessoas vivem fisicamente no presente, mas emocionalmente presas ao passado. Pensamentos recorrentes sobre o que poderia ter sido ou o que deveria ter feito roubam a atenção do agora. Práticas como atenção plena ou mindfulness podem ajudar a desenvolver uma presença mais consciente, permitindo observar pensamentos e emoções sem se deixar dominar por eles. Libertar-se do passado também envolve a construção de uma nova narrativa pessoal. A forma como contamos nossa própria história influencia diretamente nossa identidade. Se nos vemos apenas como vítimas das circunstâncias, limitamos nossa capacidade de agir. Ao reconhecer as dificuldades enfrentadas, sem ignorar as escolhas feitas e os aprendizados adquiridos, passamos a nos enxergar como protagonistas da própria vida. Essa mudança de perspectiva fortalece a autoestima e amplia o senso de responsabilidade sobre o futuro. É importante destacar que esse processo não acontece de forma linear ou rápida. Libertar-se do passado é um
caminho que exige paciência, autocompaixão e muitas vezes apoio externo. A terapia psicológica pode ser uma ferramenta valiosa, oferecendo um espaço seguro para explorar emoções, revisar crenças e desenvolver estratégias para lidar com memórias dolorosas. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de comprometimento com o próprio bem-estar. As relações interpessoais também desempenham um papel fundamental nesse processo. Pessoas que nos acolhem, escutam e respeitam nossos limites contribuem para a cura emocional. Ao mesmo tempo, é necessário aprender a estabelecer limites saudáveis, afastando-se de relações que reforçam padrões negativos ligados ao passado. Cercar-se de pessoas que incentivam o crescimento e a autenticidade facilita a construção de um presente mais leve. Outro aspecto essencial é o desenvolvimento da identidade no presente. Muitas vezes, ficamos presos a rótulos criados no passado, fracassado, inseguro, problemático, que já não representam quem somos hoje. Questionar essas crenças e substituí-las por uma visão mais atual e realista de si mesmo é um passo poderoso rumo à liberdade emocional. Somos seres em constante transformação e nossa identidade não precisa ser definida por experiências antigas. A gratidão também pode ser uma aliada nesse processo. Embora possa parecer difícil ser grato por experiências dolorosas, a gratidão não precisa estar ligada ao evento em si, mas ao crescimento que ele proporcionou. Reconhecer as próprias conquistas, mesmo que pequenas, ajuda a deslocar o foco da dor para a evolução pessoal, fortalecendo uma visão mais positiva da própria trajetória. Libertar-se do passado não significa viver sem memória, mas viver sem correntes. É permitir que o passado seja uma fonte de aprendizado e não de sofrimento contínuo. Ao integrar as experiências vividas de forma consciente e compassiva, tornamo-nos mais livres para fazer escolhas alinhadas com nossos valores e desejos atuais. Por fim, é importante lembrar que o futuro é construído a partir das decisões tomadas no presente. Quando nos libertamos do peso do passado, abrimos espaço para novas possibilidades, relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais autêntica. O processo pode ser desafiador, mas os benefícios são profundos e duradouros. Libertar-se do passado é, acima de tudo, um ato de amor próprio e coragem, que nos permite viver com mais leveza, consciência e esperança. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir com a gente.